Olá pessoal, me chamo Adson Ícaro, sou professor de Geografia e hoje a gente vai dar continuidade à sexta aula para os sétimos anos e o assunto de hoje é o espaço urbano brasileiro. Iremos analisar todos os elementos aí, um pouquinho da história, da evolução, até os dias atuais, sobre as características do espaço urbano, principalmente aqui no Brasil. O espaço urbano e rural apresenta características próprias que os diferenciam, embora nas últimas décadas estejam cada vez mais conectados. Estudar esses espaços ajuda a entender a dinâmica social que acontece nas cidades, não só uma dinâmica social, mas uma dinâmica econômica, uma dinâmica ambiental, todos interligados através das suas características que marcam aí o Brasil na atualidade. Então, a ideia de se estudar o espaço urbano brasileiro não exclui a ideia de também tentar entender o espaço rural e o que é que existe de interligação entre o espaço rural e o espaço urbano. A industrialização incentivou a ida de pessoas que viviam no campo para viver na cidade, sendo um processo importante para a configuração atual do território brasileiro. Já a integração dos espaços urbano e rural está relacionada ao desenvolvimento das redes de transporte e também de comunicação. Falar um pouquinho da rede de comunicação, por exemplo. A ideia de colocar informações na área rural, através das rádios, através da televisão, atualmente através da própria internet, fez com que surgisse o interesse da população rural para vir morar na cidade. E a facilidade aí do desenvolvimento dos transportes, não só das rodovias, mas também da questão aérea, da questão de ônibus, da questão da locomoção, ficou mais fácil com o desenvolvimento do transporte, fez com que esse movimento da área rural para a área urbana fosse cada vez maior. Na aula de hoje a gente vai estudar esses motivos, as consequências dessa movimentação que ocorre principalmente da zona rural para a zona urbana. A urbanização é um fenômeno observado em todo o mundo atual. Mas nem todos os países são predominantemente urbanos. Como exemplo, na Índia, a maioria da população ainda reside nas áreas rurais. E aí vocês vão entender, já vou mostrar um gráfico, que o processo de urbanização é a análise do quantitativo da população, se é mais rural ou se é mais urbana. Quando o processo de urbanização ocorre quando a quantidade de pessoas vivendo na área urbana, nas cidades, ultrapassa a quantidade de pessoas que vivem no sítio, na área rural. E aí a gente começa a ter, propriamente dito, o processo de urbanização. Eu trouxe aqui um gráfico para vocês perceberem a população urbana e rural de uma temporalidade de 1940 até 2010. Então, como vocês observam aí, a parte mais amarela é a parte urbana e a parte mais alaranjada é a parte rural. Em 1940, aqui no Brasil, a população era predominantemente rural, na sua maioria. E com o passar das décadas, 1950, já foi dando uma equilibrada, a elevação aí da zona urbana, né, da população urbana. E aí eu tenho que destacar, para vocês entenderem, a partir da década de 1960, que foi essa mudança de 60 para 70, que o quantitativo, né, a maioria da quantidade da população urbana ultrapassou da população rural. Então, como vocês observam aí, da década de 60 até 70, a população urbana ultrapassou o quantitativo da população rural. Iniciou propriamente dito aí o processo de urbanização das principais cidades no Brasil. Com o passar das décadas, até 2010, vocês observam aí que a população urbana superou em uma porcentagem muito alta aí a questão da população rural. E aí a gente vai entender vários motivos. A industrialização, a questão dos serviços, a questão também da zona rural da mecanização da produção, não precisando ter uma grande quantidade de mão de obra na área rural. E mais na frente eu selecionei 3 imagens para a gente debater sobre esse motivo aí da diminuição da população na área rural. Olha aí, ó. 3 imagens. Coloquei 3 atividades econômicas que, ali na década de 60 para trás, precisava de uma quantidade enorme de pessoas trabalhando naquela área. Coloquei a área da mineração, né, que exigia uma grande quantidade de pessoas na exploração dos minérios. Coloquei também
a atividade canavieira, né, a cana-de-açúcar, antigamente conhecido como boias frias, né, os trabalhadores que na época da colheita precisava de uma grande quantidade de pessoas, né, a mão de obra, os trabalhadores tinham que ter uma grande quantidade para ter a colheita, praticamente toda a área, e também as plantações de café, né, os cafezais, que de uma forma manual precisava tirar os cafés dos manuais e precisava também de uma grande quantidade de pessoas trabalhando. Com isso, esses 3 exemplos aí, a gente tem uma presença maior na área rural. Preste atenção nesses exemplos, que já vou falar de uma forma de imigração, que vocês vão entender aí esse período aí dessas 3 atividades. Um dos motivos para que a população saísse da zona rural para ir para a zona urbana, né, para a área urbana, foi o período da industrialização. E aí eu citei como exemplo aí a General Motors do Brasil, né, que começou a investir, principalmente na indústria automotiva aí, automobilística aqui do Brasil. E aí esse investimento industrial atraiu muita gente para trabalhar na indústria, principalmente da área rural. E a população rural percebeu uma oportunidade de vir para a cidade, já garantir um emprego e aí desenvolver, economicamente falando, estou dizendo, né? Tem outros motivos também. Mas a ideia aí de vir para a cidade, já trabalhar na indústria, é uma questão até de estabilidade financeira. Então tem os serviços que a indústria também oferece, como as cidades também oferecem, serviços de educação, de lazer, de saúde. E aí, no geral, então a industrialização das principais cidades do Brasil atraiu muita gente para vir morar na zona urbana. E esse processo, dessa movimentação da saída do rural para o urbano, conhecido como êxodo rural, ele é bem característica. Famílias, né, que tinham condições, primeiramente mandava um parente, geralmente era o filho mais velho, para tentar lá, tipo, abrir o caminho da família, ou ele, de uma forma mais radical, ele levava a família toda. Aí o marido, a mulher, né, os filhos e até os animais, colocava tudo nas malas e iam, faziam uma negociação, levava mercadorias para fazer uma troca, e aí eles iam para a cidade grande tentar a vida. Tentar a vida, tentar a sorte também. Geralmente, quando chegava na cidade grande, eles se habitavam nas margens, né, na periferia das grandes cidades, que era um lugar mais barato. Eles também não tinham uma grande quantidade de dinheiro. E aí, está nessa imagem aí representada aí o êxodo rural. Lembra das imagens das atividades que eu coloquei? A mineração, cana-de-açúcar e também do café. Falei do êxodo rural e agora eu vou falar da migração pendular. É comum que moradores de cidades menores se desloquem para as maiores em busca daquilo que a sua cidade não oferece. Serviços na área de saúde, na área da educação, uma educação mais especializada, atividades culturais. Dá um exemplo aqui, na área da saúde. Determinadas doenças precisam de um tratamento contínuo. E se você mora, por exemplo, numa cidade pequena que não tem esse serviço, você tem que sair se deslocando, ou toda semana, ou de 15 em 15 dias. Então, é mais fácil você se mudar logo para a cidade grande que tem esse serviço. Tá entendendo? Se você se muda, beleza. Mas se você não consegue se mudar, você começa a fazer uma migração pendular. Você vai e volta num tempo curto. Na área da educação, você faz um ensino fundamental, depois faz o ensino médio, mas na sua cidade pequena não tem uma universidade, não tem uma faculdade. E aí, numa cidade mais próxima, tem esse serviço de educação. Então, você vai todo dia estudar numa cidade próxima, tá? Então, é uma migração pendular. Tem muita gente que é comerciante, então vai na cidade onde tem um comércio, não tem uma distribuidora. Então, vai no comércio mais próximo de outras cidades buscar mercadorias, sei lá, todo mês ou em 3 meses. Então, tem uma migração pendular. Nessa questão de ir e vir, tem a questão econômica. Você deixa o dinheiro na cidade que você vai. Então, tem essa movimentação contínua. Isso é uma migração pendular. Tem pessoas que estudam, por exemplo, aqui em João Pessoa. Tem gente do Conde que estuda em João Pessoa. Tem gente de Cabedelo que estuda em João Pessoa. Então, é uma migração pendular entre municípios, tá? Então, ó, esse fluxo temporal, chamado de migração pendular, é quando as pessoas moram em determinado lugar e se deslocam diariamente, com tempo curto, tá? Período de tempo curto, por vários motivos. Tem outros motivos também, né? Quando há uma expansão expressiva da mancha urbana, de 2 ou mais municípios vizinhos, a gente conhece esse processo como conurbação.
Deixa eu explicar o processo de conurbação. É simples. Vamos imaginar que aqui na minha mão direita é uma cidade e aqui na mão esquerda é outra. Então, quando a malha urbana ela vai crescendo, quando a cidade vai crescendo e a outra vizinha também vai crescendo, já chega a um ponto que eles se encontram no limite dos dois municípios. E encostam, vamos dizer assim, as duas áreas urbanas. Então, o encontro das duas zonas urbanas, das duas áreas urbanas, é conhecido como conurbação. Aqui em João Pessoa, a gente tem como exemplo o município de João Pessoa com o de Cabedelo. A área urbana de João Pessoa foi crescendo, a de Cabedelo também se encontraram e não tem, por exemplo, a área rural entre as duas cidades, para a gente perceber uma diferença. Então você pega, por exemplo, a BR-230 no sentido de João Pessoa e Cabedelo, você vê lá os elementos da área urbana, né? Prédios, comércios, casas. Então você sai de João Pessoa entre Cabedelo não vê a diferença de um município para outro, só se for uma placa ali dizendo limite do município de João Pessoa com Cabedelo. Mas além disso não dá para ver a diferença. Esse é o processo de conurbação, tá? Quando tem vários processos juntos, pronto, João Pessoa é conurbada com Bahia, Bahia é conurbada com Santa Rita, já João Pessoa não é conurbada com Conde, tá? Tem uma área rural entre o litoral sul de João Pessoa e o município do Conde. Então ali já não tem uma conurbação. Dá uma explicação assim extra nessa questão da conurbação. João Pessoa, ela não é uma metrópole. Ela não tem, por exemplo, 1 milhão de habitantes. Ela ultrapassa aí 800 mil habitantes. Então nessa questão, a gente não pode ser considerado a gente de João Pessoa uma metrópole. Mas quando eu junto, através do processo de conurbação, outras áreas, outros municípios, como Bahia, Santa Rita, Conde, Cabedelo e tal, a gente forma uma região metropolitana que ultrapassa 1 milhão de habitantes. E nessa área tem uma influência econômica, do trabalho, da área da saúde, da área da educação. Então, muita gente, sei lá, de Bahia vem vem atrás do serviço da saúde, vem atrás do serviço da educação, vem atrás do serviço de lazer, vem numa praia, vem no shopping, tá entendendo? Então, tem uma ligação, tem uma interdependência entre os municípios conurbados, tá? Coloquei um mapazinho aí ilustrativo, né? Um mapa, tipo um mapa turístico, um mapa ilustrativo da cidade de João Pessoa. E vocês observam aí do lado inferior direito que a gente tem a península, ali onde tem Cabedelo, e não dá para ver a diferença do final do limite do município de João Pessoa com o de Cabedelo. Aqui, ó. Vocês estão olhando aí, ó. Não tem como você perceber a diferença. Cabedelo é uma península, é uma porção de terra aqui, ó, arrodeada por 3 lados de água, o Rio Paraíba com o Oceano Atlântico dos 2 lados, e o contato com o continente, que no caso aqui é João Pessoa. Então, João Pessoa e Cabedelo conurbadas, não tem a área rural para separar esses dois municípios. Com o desenvolvimento das cidades, principalmente na questão territorial, dificilmente tem um planejamento urbano, porque o crescimento é muito rápido e o planejamento é lento, é a longo prazo. Então, nas principais cidades, nas grandes cidades do Brasil, ocorrem vários problemas sociais. Lógico, cada cidade tem seu problema específico. Não dá aqui para, numa aula, eu explicar todos os problemas de cada cidade. Mas a gente pode citar, como um exemplo aí da imagem, o saneamento básico, questão do tratamento do esgoto, que não é só uma questão de infraestrutura urbana, mas também questão de saúde, né? Saúde pública. Então, as estruturas, né, a infraestrutura de uma cidade, não só da questão do saneamento, do esgoto, mas também da água, do tratamento da água, né, do despejo do lixo, onde é que vai, do esgoto. Então, isso é só um exemplo, tá? Você tem que ter a questão das rodovias, né, das ruas, do tamanho. As principais avenidas de uma pessoa tem que ter uma estrutura maior para fluir melhor o trânsito. A gente sabe que João Pessoa, no período aí de mais movimento, está engarrafado. Nesse período aí que 6 horas da noite, né? Meio-dia, no comecinho da manhã. Se você não tiver um planejamento, tiver uma rota de fuga, você vai entrar no engarrafamento aí. Então tudo isso é um problema social que tem que ser analisado pelos órgãos competentes para planejar ações de combate. E tem uma questão também ambiental. Quando a gente fala da questão urbana, muita gente pensa que é só a infraestrutura da cidade, é a questão de construir lotes, construir casas, ver a questão de rua. Não, tem a questão da relação ambiental, que existe nas cidades. João Pessoa, ela tem uma área verde muito interessante,
A gente tem o Jardim Botânico Benjamin Maranhão, mais conhecido como Mata do Buraquinho. A gente tem a Universidade Federal da Paraíba, que tem o resquício da Mata Atlântica, uma reserva. A gente tem o Parque Solon Lucena, uma área arborizada bem verde. A gente tem o Parque Arruda Câmara, mais conhecido como a Bica. Então são áreas verdes. Aí tem o litoral, né, Cabo Branco ali, tem muitas áreas verdes. Então tem que ser preservado. A gente tem os nossos rios urbanos, né, a gente tem o Rio Jaguaribe, por exemplo. Então tem que ser constantemente cuidado, porque tem a questão do lixo, da poluição. E eu citei como exemplo aí, uma opção aí de colocar tipo redes, onde sai aí a água pluvial, por exemplo, para não ter um dejeto aí, lixo jogado nos rios e aí poluir cada vez mais. Então é um exemplo, né, um exemplo simples, não é eficiente 100%, mas é uma ideia que pode ser utilizado. Lógico, tem outras ideias, mas isso é uma das ideias para a questão dos problemas ambientais nas grandes cidades. Tem a questão de poluição. Se você perceber em João Pessoa, você não percebe tanta poluição, porque a gente tem uma presença da natureza muito forte em João Pessoa. Tem trânsito? Tem indústria? Tem, mas não tem aquela poluição, porque a gente tem muita área verde. Isso é bom para a questão ambiental, melhorar a qualidade de vida da nossa cidade, tá bom? Então, essa foi a aula do 7º ano. Me chamo Adson Icro, sou professor de Geografia e o tema de hoje foi a área urbana do Brasil. Valeu!